Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 371. Estamos de volta, Bia Fiorotto. Quem achou que a gente estava na pior, hein? Estamos aqui. Estamos aqui. Um hiato breve pra gente poder descansar, pro Merigo voltar da viagem que ele fez, viagem de publicitário dele. Não é isso não, Bia. É que não tinha nenhuma estreia relevante e legal que a gente queria ver, então a gente falou... Não fala isso, que teve um ouvinte que mandou pra mim 15 pôsteres no Twitter. Sério? Assim, ele fez uma thread de pôsteres de estreia. Que estreou. E ficou me marcando. Aí eu, beleza. Muito bom. Captei vossa mensagem. Muito bem. Tudo bem, Bia? Tudo bem, tudo bem. Perfeito. Ó, estamos aqui com casa cheia. Ieda Marcondes também está aqui. E aí, Ieda? Tudo bom? Todo mundo tranca a conta do Twitter agora, pra não vir fã da Anitta depois encher o saco. Tá? Todo mundo preparado. Verdade. Alexandre Maron. E aí, Ale? Olá, Cinematicers. Estamos de volta. E André Graciotti. E aí, André? Tudo bem? E aí, Cinematicers e amantes das narrativas do mal-estar? Tudo. Vamos que vamos. Perfeito, estamos aqui reunidos para falar de Black Mirror, meu! Muito Black Mirror. A gente nunca falou, apesar de tanto ser citado aqui nas indústrias B9 de podcast, né? Tanto no Braincast como aqui no Cinemático. Bia descobriu que a gente nunca fez um episódio dedicado ao Black Mirror, Pois né? Pois é, se você ouvinte achou, assim como a gente, podia jurar que já tinha, Não essa é mais uma das peças pregadas pelo efeito Mandela. Black Mirror acabou de estrear a 6ª temporada, né? No dia 15 de junho de 2023. Verdade. São 5 novos episódios, né? Lançados. A série começou lá em dezembro de 2011 na TV inglesa e quando chegou na Netflix em 2016 foi aquele estouro total, né? Virou mais um ícone aí Bafafá. da cultura. Como é que é? Bafafá, né? Virou um bafafá mesmo. Virou mais um ícone da cultura pop, muito parodiada, mencionada, né? Entrou nas conversas. E agora, nessa 6ª temporada, a gente vai discutir se continua merecendo, né, esse status de ícone, certo? Certo. Muito bem. Mas antes, seguinte, ó, siga @cinemáticopod nas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram, no Letterboxd, para você acompanhar as novidades quando sair episódio novo. E também segue a gente no seu aplicativo favorito aí de podcast, no Spotify, no Apple Podcasts. Muito importante. Isso aí. Dá lá estrelinhas pra gente. No Spotify você pode deixar comentário, né, o que você achou do episódio. Isso, você pode escrever, ai, que saudade que eu tava. Pode ser. Ai, fui eu que mandei os pôsteres pra... O que você quiser. Sendo positivo, vem com a gente. Muito Que é sucesso. A gente Deixar esse recado, né? A gente só bota... É assim, é de neutro pra positivo. Lógico, na capa do DVD ou do pôster só sai comentário positivo, né? A gente não vai botar negativo, né? Odiei esse Não vai episódio. sair na capa do box da 6ª temporada de Black Mirror a Anitta falando, nossa, o que aconteceu? Que série ruim, né? Nunca vai acontecer. Não vai. Então, comentários positivos. Então é isso, vamos pra pauta? vamos. Pauta! What do you want to watch? Can't really do another true crime. What about... Oh my god. She even has your hair. The first question any platform is going to ask is, what's the hook? The first step is to recognize that you're not in control of this. Is that Salma Hayek? Bingo.
Muito bem, Bia Fiorotto. Rapidamente, pra quem Olá. não sabe, né, da onde vem, quem que é o nosso amigo Charlie. Rapidex, Charlie Bit My Finger, lembra? Nossa senhora. Do seu tempo de internet. Legal. Né? Legal, Bia. Bacana Viu? ter o apoio do pessoal. Gente, Charlie Brooker, que não mordeu o dedo de ninguém, é um inglês de 52 anos de idade, que tá no corre desde o final dos anos 80 como roteirista, e ele já fez muita coisa. Ele fez muito quadrinho, ele já foi dos games, inclusive meu cônjuge, Caio, veio me falar que ele fazia reviews do que aconteceu no ano dos games e que eram geniais. Ele também fez muita TV britânica. Se você entrar lá no IMDb, IMDb dele, olha que trabalhinho. IMDb você vai ver um monte de programas feitos pra TV inglesa. Existem alguns especiais, existe documentário de videogame. Sócio da BBC, basicamente. Sócio do BBC e o Channel 4. Todo Então, mundo junto. funcionário público, né? Mamando nas tetas do governo. Ei. Mamando nas Channel 4 concursado. é Charlie Brooker concursado. Charlie Brooker Mas não é concursado. público, é outra coisa. O esquema deles é completamente diferente. É Inclusive brincadeira, Alexandre Marão, é brincadeira. A gente só queria chamar ele de primo concursado. Ah, brincadeira. Os caras trabalham pra caramba. Você quer dizer que funcionário público não trabalha? É isso? Então vamos trazer essa discussão pra É isso que você acha. Alexandre foi sem querer. Marão concursado. Não, chega. Tá bom. Ele já fez todo esse monte de coisa. Uma das outras criações dele que tá fazendo bastante sucesso de novo, porque inclusive tem vários cortes no TikTok, que é o Mundo Segundo Philomena Kank. Essa personagem é a criação dele, existem vários... Tem um filme e 2 séries, assim, dessa personagem, que é tudo no estilo documentário, como se ela fosse uma grande jornalista, entrevistando historiadores, mas ela só fala abobrinha e faz bastante sucesso, só que o maior destaque de todos é ele mesmo, o Black Mirror. Então, no ar desde 2011... A série marcou a gente porque traz essas histórias que tem tudo a ver com as situações que a gente vive por causa da tecnologia que nos cerca, o maldito futuro que nos cerca, mas sempre, como disse o André, na coisa do mal-estar, assim, o pior cenário possível, né? Se tudo der errado e mais um pouquinho, o que será que acontece com a gente de tanto que a gente mergulha em tecnologia? E aí, o Brooker fala que é isso, né? Tipo, dá certo porque as narrativas são exageros criados a partir do que já acontece. Então ele não tá te inventando um mundo novo, querendo criar um novo universo, uma ficção especulativa gigante. Não. Ele só tá piorando, ele tá dando voz aos nossos pensamentos intrusivos, sabe? Que é tipo, nossa, imagina se no aplicativo da Apple tem um cara da Apple que me segue, não sei... Pois é. E aí ele vai lá e ele faz um episódio sobre isso e a gente fica desesperado. E caso você não saiba, a série chama Black Mirror, porque quando a gente tá na frente de uma tela desligada, fica a gente refletido ali. Então se você ainda não sabia... Merigo, não é possível. Então, é o espelho... né? Um espelho preto. Não pesquisei ali, o suficiente, só viu, menino? Porque a gente passa o dia inteiro refletido nesse Black Mirror. Olha que coisa. Olha só. E você nem percebeu. Ficou a crítica social aí foda, pra vocês. Olha só, parabéns, Fodíssima. Charlie. É que a do Merigo nunca tá apagada, né? Nunca tá preta. Isso, não, tô sempre usando. Então, eu queria levar vocês a uma viagem pela Estrada da Memória. Direto no E relembrar alguns episódios inesquecíveis. Você que vai falar, mas é que você não falou daquele. Eu sei, eu tô falando só alguns. Aí se você quer falar de outro, gente, você vai lá nos comentários e relembra esses. Temos tempo, né? Já faz esse engajamentinho aí. Eu quero até ver então, isso aqui. Então, o maior... Eu vou fazer eu entrar no site dos desempregados, que é o Letterboxd. Que isso, cara? Quero ver. Então, chegou ofendendo todo mundo. Eu quero ver o que eu mais gostei aqui. É a bandeira dos desempregados. Isso. O primeiro episódio da primeira temporada. Como pode um piloto ser tão marcante? The National Anthem, que é aquele do porco. Do porco. É um dos melhores episódios da série, fácil também, já de cara, né? Foda. Ele já entrou chutando a porta, assim. E é muito tão interessante porque... Qual foi a série que eu tava vendo no outro dia que o cara faz de novo o primeiro-ministro agora? Que eu tô tentando... não! É a série nova lá, Diplomata. Ele faz novamente o inclusive primeiro-ministro. lembrou disso. Isso Eu aí. pensei que você ia falar, qual é a série que eu tava vendo que ele de novo transa com o porco? E é muito engraçado, porque eles pegam uma história... E dali ele se inspirou para fazer todo um episódio, né? Porque tinha uma história de que um dos primeiros ministros teria transado com um porco porque era uma história lá antiga. Eles pegam essa história e transformam num episódio que, assim, ele é a essência da
da vergonha alheia, do constrangimento, do desespero, dá o tom. Seguindo em frente, The Entire History of You, que é aquele que a gente grava as nossas memórias, as nossas câmeras nos olhos, e pode ficar indo e voltando pra reassistir tudo. Aí fica o menu de DVD lá pra você ver as suas coisas. Você pode voltar a sua memória e jogar na cara do seu marido quando você tá brigando com ele. Você fala, olha aqui, ó, olha o que aconteceu. É um dos melhores também. E você sabe uma curiosidade? Não sei se você ia falar. Quem escreveu esse episódio foi o nosso amado Jesse Armstrong, o criador de Succession. Foi o único episódio que o Charlie Brooker não escreveu completamente, né? Ele já duplou com outros roteiristas em outros, mas é o único que não foi ele. E é um dos mais celebrados, um dos mais queridos esse, né? Porque esse realmente é muito bom. É muito bom. Esse é um caso maravilhoso, né? De uma colocação clássica do Black Mirror, né? Tipo assim, o problema somos nós, né? Quer dizer, enfim, não é só isso, mas enfim, vocês entenderam. Mas que a essência do problema é a gente interagindo com esse negócio. Afinal de contas, né? O centro da história, já que nós estamos contando a nossa história, seres humanos, né? Somos nós que importamos nessa merda. Então, eu acho muito maneiro, porque é a história de todo e qualquer casal em que tem um maluco ciumento turbinado pela tecnologia de uma maneira absurda, né? Então é muito bom. White Christmas, que é aquele especial de Natal em que um cara é punido com a passagem de tempo diferente. Adoro esse maravilhoso. Esse é o com o John Hamm? Isso. É o John Hamm. Esse mesmo. Ele mesmo. Além disso, San Junipero, que é aquele que é fofinho. Representatividade LGBT. É, das duas garotas que usam realidades simuladas pra se encontrarem virtualmente ao longo das décadas. Então, elas marcam um encontro nos anos 2000. Elas marcam um encontro Eu gosto nos anos bastante, 80. mas eu acho ele um pouco... A galera exagerou pra mim na reação. Não, mas eu acho que o San Junipero, ele é um marco importante na série, porque é uma das... que eu lembro, é a primeira vez em que a gente vê um final esperançoso. E a tecnologia sendo útil, de fato, pra melhorar a vida das pessoas, né? O primeiro episódio que fez isso. Seguindo em frente, tem Hang the DJ, que é aquele que é tipo um Tinder no futuro distópico. É verdade, eu gosto muito desse. Adoro esse também. E o filme, primeiro e único filme até agora de Black Mirror, Bandersnatch, que é um filme interativo. Fala sobre esse cara que quer trabalhar num jogo de escolha sua aventura que ele criou. E aí é você que escolhe as ações com consequências diferentes pra trama e com vários finais diferentes, dependendo do que você resolveu fazer. A gente chama de filme só porque foi lançado separado, né? Porque, assim... Tudo bem, tem 90 minutos. E pela duração também. Mas tem 90 minutos, mas tem episódio agora aí que tá com 70 minutos, né? A moda agora. Filme tem 3 horas, o episódio tem 70 minutos. Não tem mais sossego, cara. Até aquele momento não tinha, então fazia sentido. Mas esse que a dona Norma falou pra gente agora, que é assim, tá tudo agora tem 3 horas de duração. Era a dona Norma dentro de mim, né? Mas é verdade, não existe mais série de almoço com Alexandre Maron. Não existe mais. Bandersnatch foi um furor por causa dessa coisa da interatividade. Escolha sua aventura, escolhendo sua aventura. Dividiu opiniões, tem gente que achou meio qualquer nota, né? Eu fiquei, no dia que saiu, eu fiquei fazendo várias vezes pra ver os finais diferentes, até a hora em que o Caio olhou pra mim e falou, por que você não procura no YouTube? E aí a gente brigou nesse dia, porque ele tem razão. Por quê? Agora, por quê? Enfim, mas isso aqui é tudo pra lembrar, né? Isso, exatamente. O Black Mirror virou um fenômeno, virou meme do Isso é Muito Black Mirror, fez a gente conversar um monte sobre limite de tecnologia, ou ficar olhando as coisas acontecendo na nossa vida e falar, igual aquele episódio que a menina fica louca por causa dos likes, cuidado, hein? Fica sendo citado pra sempre, né? Antes da gente entrar na pauta, eu queria perguntar de cada um de vocês, a relação de vocês com Black Mirror, se vocês gostam. Eu começo dizendo rapidamente que eu compartilho, já dando spoiler da opinião do André aqui, que até quando é ruim é bom, assim, né? Eu tô sempre envolvido pelas histórias, mas eu nem sou tão fissurado, porque eu nem vi, tava olhando aqui, tem episódio que eu nem vi ainda, principalmente da 5ª temporada, eu não vi todos, mas eu gosto bastante, inclusive dessa sexta eu vou falar esse ponto, né, que a galera tá bastante discutindo aí, criticando, mas eu também tô sempre geralmente envolvido pelas histórias, dificilmente acho alguma muito ruim. E vocês, qual que é a relação de vocês com Black Mirror? São fissurados, esperam o lançamento, gostam, são fãs, como é que é? A minha é bem sucinta, gosto. Não sou apaixonada, não tenho pôster na sala, não comprei a camiseta do San Junipero, também não odeio, não tô falando mal.
Gosto, acho show, acho bem feito. Acho show. Acho bem pensado. Às vezes eu acho um roteiro mais fraco que o outro, mas assim, é tipo... Pizza até quando é ruim é bom, como você falou. É difícil ter uma... Então é tipo, mas bem feito, vai. Eu sem querer adivinhei o que ia acontecer no final. Sim, mas... Pô, olha quanto que ele tá produzindo, né? Nem tudo pode ser incrível o tempo todo. Só gosto sim. Eu tenho uma opinião parecida também. Pra mim é uma série assim que ela não me desperta fortes emoções nem nada. Mas isso não é necessariamente negativo, porque é gostoso de assistir mesmo quando o episódio não é muito legal. E ele sempre... Ele trabalha com atores que são muito conhecidos no Reino Unido, mas que pra gente não são tão conhecidos, então a gente acaba sendo apresentado pra esses atores que são muito fodas. Acho que o Daniel Kaluuya, do Korra... É mesmo. Sim. Então a gente tem contato com atores também. muito bons. Exatamente. E então a gente tem contato com atores muito bons e atores negros, e a 6ª temporada tem uma moça, não sei se ela é paquistanesa ou indiana, mas é bacana, assim, ver a qualidade dos atores. Tem a mina do The Bear também, e tem a Zazie Beetz também. É maravilhoso. Sim. Sempre tem umas participações bacanas, sabe? Toda nova fornada temporada de episódios. Tem algum episódio que dá um destaque, né? Assim, qualquer lugar que você tem antologias, você vai ter essa irregularidade ali. E muitas vezes é uma fonte legal de boas ideias, às vezes. É difícil sempre acertar e achar sempre o melhor caminho. E aí, assim, tipo, que a gente tá falando de uma série que supostamente deveria ter um crivo um pouco mais, né, forte ali, porque afinal de contas é ele que cuida de tudo. Então, só que ao mesmo tempo é ele que cuida de tudo, como é a tradição da televisão inglesa, né, de não ter aquelas salas de roteiristas gigantescas com 20 pessoas, 10 pessoas escrevendo. Geralmente é ele mais alguém. Ele vai meio que escolhendo as pessoas e fazendo algumas coisas. Mas essa sacada de trazer essas questões do nosso tempo, né, e transformar elas em metáforas, às vezes sutis, às vezes um soco na tua cara, né, tipo assim, vai lá, tá entendendo não, rapá? Tá. Eu acho que faz toda a diferença e eu gostei de ver que a série se mexeu. Não é um resultado perfeito, mas tem uma demonstração clara de que o Charlie Brooker tá assim, isso aqui precisa ser atualizado, né? Meu ponto de vista, né? A concepção disso aqui precisa ser atualizada. Eu não posso cair na fórmula tão óbvia de que eu sempre vou ter uma série de premissas e tal. Então eu gosto desse espírito de mudança que tá embutido ali na série. Eu sou fã mesmo. Não, brincadeira. Eu gosto muito. Como eu concordo com isso, né? Mesmo episódios ruins, eu acho que tem conceitos muito bons e provocações muito interessantes. Mesmo da Miley Cyrus, que é aquele episódio que todo mundo odeia, acha... não tem nenhum episódio que eu veja, nossa, que bosta. Não, às vezes, mesmo os episódios ruins, eles têm uma coisa muito perturbadora, a provocação é muito legal. Isso pra mim já basta. No caso de nem sempre, né? No caso de Black Mirror, às vezes só o conceito perturbador que te deixa sendo provocativo, eu acho que já basta. E eu gosto que ele... Eu tenho muita coisa acho que o Charlie Brooker deve ser um cara muito legal tomar uma cerveja e falar mal do capitalismo, assim, porque ele tem uma posição política muito firme nos episódios. Eu gosto de sacar isso também, assim. Acho que é uma crônica muito satírica e cínica das nossas ansiedades contemporâneas, sabe? E eu gosto de ver isso, Black Mirror. Por isso que, quando eu ouço agora, principalmente nessa última, né? A quinta foi muito e agora nessa última também, mas nem parece Black Mirror. Mas eu fico pensando, o que você acha que Black Mirror é, sabe? Eu acho que não é uma série sobre tecnologia. A tecnologia é um catalisador dessas ansiedades. E eu acho que é uma série sobre essas ansiedades dos nossos tempos. E uma coisa que eu dá vontade de falar, gente, assim, pra mim, Black Mirror sempre foi uma série de horror. É uma série de horror, sabe? A tecnologia tá como um contexto, assim. Então, e eu gosto muito de pensar sobre isso. Eu falo horror e não terror, porque terror tem toda essa discussão de todo o estigma que tem e o que isso diz pra muita gente, né? Em termos de gênero. A gente tem muita dificuldade, popularmente, em entender gêneros, né? Mas Black Mirror, eu acho que é muito provocativo como uma série de horror. Portanto, que o meu episódio favorito, acho que não deve ter ninguém que tenha esse... é o Metalhead.
é aquele do bichinho andando atrás. Eu acho maravilhoso aquele episódio. Porque é o horror do Black Mirror em estado puro, que é o Terminator moderno. É a tecnologia nova que tinha anunciado em Boston, lá, daquele negócio de Boston, que eles mostraram uns vídeos. Boston Dynamics. Boston Dynamics, que é aquele robozinho que vira cambalhota e pula. Você pensa, cara, se isso me perseguir, eu tô fudido. E aí eles pegam essa ansiedade e transformam um episódio puro. É Black Mirror puro e simples. É aquele robô perseguindo a mulher durante 1 hora. Cara, eu acho incrível aquele episódio, é meu favorito. Mas e aí eu defendo sempre isso. É uma série de horror. E o que leva a humanidade a atos extremos ou a atitudes extremas diante dessas ansiedades. Então eu adoro, mesmo os episódios que os roteiros não são tão bons, tem uma coisa aqui e ali, mas, pô, a provocação é sempre legal. Muito bem. Vamos falar da 6ª temporada, então? Vamos, porque a mudança que a gente já citou por cima da 6ª temporada não foi assim, tipo, Nick viu, já foi. O Charlie Brooker deu uma entrevista falando sobre o ChatGPT e falando que ele tentou fazer um roteirinho usando o ChatGPT, mas que ficou horrível, ele achou uma merda, porque foi tipo uma grande amálgama de todas as sinopses que já existiam de Black Mirror, e ele achou meio... sei lá. Só que aí, nesse mesmo lance da produção, ele percebeu, e ele conta isso rindo, que muitos dos roteiros dele tem a virada no roteiro que é: eles estavam no computador o tempo todo! Uau! E aí ele falou, eu percebi isso e eu fiquei meio constrangido. E aí eu falei, pô, acho que eu vou subverter a minha própria regra e quebrar o meu próprio livro de normas, de donas normas, e vou fazer o que eu acho que eu quero fazer, né? E eu achei isso muito legal, tá? Eu acho muito libertador ler que uma pessoa construiu uma coisa tão icônica que agora ela mesma subverte a própria regra. Chiquérrimo. Enfim, e aí agora temos essa 6ª temporada, 5 episódios, explorando catástrofes, né? Não foi todo mundo que gostou, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, né? Mas explorando catástrofes e o pior que pode acontecer. Muito bem, então vamos lá. Sinopse. Na 6ª temporada, Charlie Brooker nos conta novas histórias sobre o pior que pode acontecer quando a humanidade e suas invenções tecnológicas criam situações além da imaginação. Nossa. A repercussão aí da 6ª temporada. No Rotten Tomatoes, 77% da crítica aprova. Só para efeito de comparação, a gente tem na primeira temporada 98% da crítica aprovando, a segunda 88%, a terceira 86%, a quarta 86 também, a quinta 67, então é a pior avaliada, é a 5ª temporada. A 6ª tá um pouquinho melhor, só que o público aqui não tá gostando muito não, menos da metade, só 44% do público aprovou. E no Metacritic 68 de 100. Para quem é usuário de drogas, do Letterboxd, lá eles logam, você pode logar os episódios separadamente, né? Como se fossem cada episódio um filme. Então, você pode entrar lá para ver a cotaçãozinha, né? Da galera, a repercussão. A cotação e as capinhas que estão no Letterboxd são muito bonitas dos episódios. Como também, é o nome dele lá? Do brasileiro. Do Butcher Billy. Billy Butcher, alguma coisa assim. Isso aí, Billy Butcher ou Butcher Billy? Nossa senhora, tá parecendo um... De Curitiba, né? Todo mundo tendo um derrame ao vivo, né? Butcher Billy. Butcher Billy. Muito bem, bom. Isso aí. Mas e a Anitta, hein? Bia Fiorotto. Menino, antes disso, fala uma novidade. Agora a Netflix fala números. Gente, vocês que estão acostumados a ouvir o cinemático, sabem que a Netflix não mostra nada, ninguém vai entrar aqui e saiam da minha propriedade. Agora tem que dar prestar contas. E agora, a Netflix... tem os top 10 filmes e top 10 séries de alguns países, tarará, eles estão falando os números agora. É auditado pela Fisher-Price? Não é. Então, não sei. Mas assim, eles falaram... A minha amiga me falou, a Netflix falou... Que 1 trilhão de pessoas assistiram. Que mais de 11 milhões e 300 mil espectadores já assistiram Black Mirror. O que, assim, é uma plataforma global, então realmente deve ter muita gente. Mas eu não sei, tá bom? Dona Cláudia Netflix, que está ouvindo isso, CEO da Netflix, eu não sei, eu precisava de saber mais coisa. Mas esses são os números oficiais de espectadores, lembrando que estreou dia 15, né? E hoje é dia 26 de junho, que foi quando esses dados foram coletados. Então, são 11 dias aí. Muito bem. E
E aí, Anitta, hein, Merigo? O que ela falou? Bom, a Anitta tuitou, né, bem a cantora Aninha. Ela falou assim, ó, alguém mais assistiu Black Mirror e não entendeu nada do porquê a série não é mais o que era? Parece até outra série, não é mais sobre tecnologia, agora é thriller aleatório. Os diálogos mal feitos, as histórias bobas sem propósito. Que doideira. O único episódio que segue o estilo da série é o primeiro, o resto vai só ladeira abaixo. Aí a Netflix deu uma resposta engraçadinha, né, e bastante mal educada, que é, mudou porque Black Mirror agora tá focado na carreira internacional. E aí, qual a opinião dele? Pra você que não acompanha a carreira da cantora Aninha, né? Ela começou com um funk mais melódico e umas batidas um pouco mais pop Brasil, mas uma vez que ela mudou pra carreira internacional, ela explora outros estilos e muitos outros idiomas, às vezes, na mesma música. Então, esse foi o xiste, né? Entendeu. Que a Netflix fez. O xiste. Muito engraçado, o pessoal riu bastante aqui em casa. Mas, enfim, não só a Anitta, mas muita gente se sentiu desse jeito, não é mais a mesma coisa. Eu não sabia que era uma série de terror ou de horror. Eu não sabia nada disso, eu não concordei com nada disso. E todo mundo ficando muito triste e falando isso no Twitter. Que é o novo meme, né, do Black Mirror, né? Isso não é muito Black Mirror? O novo meme do Black Mirror o novo meme do Black Mirror é justamente assim, essa temporada não tem nada a ver, é assim, a cada temporada essa temporada essa 4, coisa. né? Alguém reclama. Isso não é muito Black Mirror. Agora comentaram isso. Isso não é muito Black Mirror. Isso é bem pouco Black Mirror pra mim. Então, assim, essa recepção do que o Charlie fez, né, de quebrar a própria regra e tal, ela deixou o pessoal meio assim. Isso se reflete ali nos 44% do Rotten Tomatoes. Se reflete nas coisas. Mas, Carlos Merigo, agora que a gente vai passar pra discussão, uma coisa que a gente queria falar pra vocês é que a gente vai direto pra spoiler, porque isso são aí. 5 episódios. Quem não assistiu... Bastante gente pra comentar, bastante episódio. Então, vamos direto. Caso você não tenha assistido, corre lá, assiste um pouquinho e depois volta. Mas rápido, hein? Volta pra ouvir, por favor. Isso aí. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent Breed is people! Muito bem, então vamos lá. Ieda Marcondes, começa você aí, me conta o que você achou dessa nova temporada. Você tem episódio preferido? Como é que foi sua jornada de Black Mirror? Então, eu meio que concordo com a Anitta. eu sei, mas ó... me ouve, calma. Ai, calma. que linda. Mas assim... Eu amo terror, vocês sabem que eu só escrevo sobre terror e tal. Então, pra mim, elementos de terror são sempre muito bem-vindos. Eu só acho que, assim, obviamente que ficção científica e terror são gêneros que estão muito próximos um do outro, que é até difícil de delimitar qualquer um e qualquer outro. Pra mim, a ficção científica, ela ainda tá no reino da possibilidade. Você tem uma tecnologia absurda que criou um governo distópico, tudo bem, tá no reino da possibilidade, como a gente viveu os últimos 4 anos, né? Então, a gente já passou por essa distopia. Eu até entendo que o Charlie Brooker queira se afastar um pouco desse clima distópico, porque não faz mais sentido, a gente já viveu isso. Então, eu entendi a proposta dele. Eu só acho que a partir do momento que ele começa a lidar com elementos sobrenaturais, e não tô querendo falar que terror é só quando envolve elementos sobrenatural, nada disso, eu acho que ele parte para outra coisa, que poderia ter sido outra série, mas, ao meu ver, ele talvez não quis alienar a parte do público que tá interessado justamente na ficção científica e na crítica social foda, e jogou ali, tipo, só colocando o dedinho do pé na poça de terror pra ver o que ia acontecer, sem alienar as pessoas, porque ele não tá criando uma rede, uma nova série de Red Mirror, né? Então, eu achei um pouco covarde da parte dele. Faz terror logo. Termina Black Mirror, faz uma série nova e faz terror de uma vez, sabe? Não fica só experimentando, vai lá e faz. Só que eu acho que, assim, existe um preconceito com o terror porque não tem esse elemento intelectual de que, nossa, estamos criticando a sociedade, a tecnologia, a mídia e tal. E então muitas pessoas não vão nem começar a assistir uma série de terror porque vão achar que é trash e tal. A minha vida inteira eu sempre me deparei com essas pessoas, eu tenho que tentar convencer elas que não é assim, mas enfim. Então eu acho que foi meio covarde, assim, da parte dele. Eu gostei muito do primeiro episódio.
eu achei que foi um erro da parte dele começar com aquele primeiro episódio, porque me deixou muito esperançosa. Eu achei que ia ser uma temporada sensacional, porque ele tava se afastando um pouco do futuro, mas falando de questões muito metalinguísticas, né? Que é o Streamberry, que é a própria Netflix, e essa coisa de usar as feições do ator e usar a vida de outra pessoa, e a gente tá no meio de uma greve de roteiristas que é justamente para tentar regulamentar esse uso da tecnologia e da inteligência artificial. Então a gente tá no presente, mas a gente tá falando de metalinguagem e tudo com um senso de humor que nem sempre tem em Black Mirror, né? Porque geralmente são episódios muito carrancudos e pessimistas. E esse é um episódio que me fez gargalhar várias vezes. A Salma Hayek tá ótima. Então eu achei, que legal, sabe? Ele deu uma guinada. Agora ele vai ser metalinguístico e agora vai ter o senso de humor, sabe? Que legal. Aí vem o segundo episódio. Segundo episódio, tudo bem, entendi a crítica do True Crime, ainda tá no reino da metalinguagem, beleza, ok. Chega no terceiro, ali foi o meu momento soneca, porque é o episódio mais tradicional no sentido de Black Mirror mesmo, mas que tipo, não leva a nada, não chega em lugar nenhum, e é isso aí. E tem 1h20, eu não sei pra que esse episódio tem 1h20. Mas aí o quarto é do lobisomem, e aí ele tenta jogar nos dois campos, né? Porque ele tá fazendo ainda a crítica social foda da cultura de celebridade dos anos 2000, daquela época que Paris Hilton e Lindsay Lohan estavam todos os dias nos blogs de fofocas e tal. E coloca essa coisa, né, do espetáculo com o sofrimento do outro. E aí ele mete essa coisa de lobisomem no meio que tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu vou fazer ficção científica e vou fazer também terror. E assim, aí termina com a Zazie Beetz tirando uma foto da atriz. E é pra gente sentir esse momento foda, tipo, nossa, ela vendeu a alma dela, porque ela tá fotografando a menina que tá morrendo. É o tiro, né? Você não tiraria foto de uma atriz que era lobisomem e que acabou de matar 5 pessoas num diner? Sabe? É óbvio que você ia tirar essa foto. Essa oportunidade? Então, é uma crítica que meio... sabe? Não me afeta. E é um muito. episódio bem mão pesada, assim, né? Nesse... que é on the nose, né? Esfregando na sua cara a crítica... que eu acho que fica longe do que pra mim é a sofisticação do segundo episódio, né? Que eu acho que é um trabalho de falar de true crime, né? Que de um jeito que não é óbvio. Quando o paparazzo grita, you whore! Olha ele, vai, Charlie Brooker. E assim, é uma coisa que tá super atual a gente rever esse período dos anos 2000, porque a gente era muito escroto mesmo, e a gente não percebia como a gente tava sendo escroto. Mas ele fez de um jeito que, cara, você botou um elemento ali que não precisava, que você podia ter só continuado naquilo mesmo que você tava fazendo, sabe? E aí o último episódio que, é legal, mas também é outra coisa completamente diferente, tem um demônio. Não só um demônio, mas um boogie demônio. Pois é, e aquele ator é ótimo, ele fez aquela série da Michaela Coel. Ai, como é? I May Destroy You. Da HBO. I May Destroy You, isso. É ótima. Esse ator é ótimo, ele carrega a série nas costas, porque ele é muito carismático. E tem esse pano de fundo, né, da xenofobia da Inglaterra e da ascensão da direita, mas também... Tipo, fiquei muito mais interessada na relaçãozinha do demônio com a menina e ela tentando matar as pessoas. A gente torce por ela, que ela consiga matar essas pessoas. E do que realmente me preocupar com esse pano de fundo da xenofobia, tá? E aí, sei lá, cara, ficou uma coisa meio a meio, assim, meio que um Frankenstein de temas sociais, mas também com um terror que é divertido, mas que parece que não combina muito bem com esses temas mais sérios de xenofobia e de cultura de celebridades dos anos 2000. Não sei, eu entendi que foi um laboratório pra ele, mas eu preferiria que ele encerrasse Black Mirror, fizesse outra série e desse um tibum na Lagoa de Terror, não simplesmente colocar o dedinho do pé na Lagoa do Terror. Eu concordo também, e eu acho que essa temporada pra mim foi muito uma afirmação dessa relação do sci-fi com o terror, sabe? De que o sci-fi e o terror tem uma linha muito tênue e às vezes se misturam, são né? Primos. São primos. São primos irmãos. Eu acho que é muito isso, porque lidam com o medo do desconhecido, né? De alguma forma, sempre os dois gêneros se mesclam por isso. E Black Mirror sempre foi um pouco sobre isso. Eu acho que é aquilo que eu falei no começo, as pessoas nunca sacaram
focaram, parar pra discutir que é uma série de horror, e aí meio que essa temporada foi meio pra afirmar isso. Tanto que 3 episódios é de gente matando gente, né? De meio slasher, assim. Ah, é mesmo. Então, e ao mesmo tempo, essa guinada dele de largar um pouco de tecnologia, acho que é porque, cara, a gente já virou meme falar de, isso é muito Black Mirror, tudo é Black Mirror hoje em dia. A gente vive na era da inteligência artificial, que a próxima tecnologia tá semana que vem, né? E, tipo, a gente já vive nesse mistério do que é o desconhecido que aumenta a nossa ansiedade, nossas angústias contemporâneas. Então, que tá em todo lugar, todo tempo. Amanhã já tem uma nova possibilidade de inteligência artificial aí, de imagem que reproduz, não sei o quê. Então, a nossa angústia moderna é lidar com esse desconhecido, então ele já não tá mais em tecnologia. Acho que ele tentou expandir esse conceito desconhecido, né, desse medo para outras coisas. E aí, falando dos episódios, o primeiro, eu gosto também, é um dos melhores, eu acho que eu gosto dessa meta Netflix. Eu fiquei também empolgado, olha, eu acho que eles vão fazer a temporada inteira citando o Netflix o tempo todo, porque o segundo menciona também tem a mesma história. Aí, olha, que legal que vai ser isso. Eu tava pensando, nossa, ele vai massacrar a Netflix a temporada inteira, maravilha. Que legal isso. E aí para, né, eu fiquei decepcionado, pô, ia ser uma ideia tão bacana. O segundo é meu favorito, porque é o mais Black Mirror, num conceito novo, abraçando o horror, o terror. Tem uns clichêzinhos ali de roteiro, mas enfim, mas eu gosto do final que tem esse cinismo, que é o de sempre de Black Mirror, que é de abraçar essa espetacularização e essa comodificação das coisas, sabe? De tudo é transformado em espetáculo e é sempre deprimente pra alguém, sabe? E eu gosto do final. O final pra mim foi, nossa, é isso Black Mirror que eu final, com o cara olhando o prêmio, né? Que é isso, foi lá, ganhou o prêmio. E a história que é dele, já não é mais sobre ele, né? Isso aí. Já não é mais sobre ele fica até a câmera desenquadra ele, assim, a dona do documentário rejeita ele e tal. E aí o terceiro também eu acho muito longo, eu gosto da história, mas é muito longo. O quarto, eu fiquei meio sem entender qual é a pegada, também não entendi essa coisa de resgatar o passado, mas falar de paparazzo hoje em dia, que todo mundo tem o celular na mão, não sei qual é. Isso é uma coisa disso. Dessa temporada, né, André? Acho que, não sei, o quinto eu não vi, mas a gente tinha Black Mirror sempre no futuro, aqui você tem todos os episódios se passando no passado. O quinto é no passado também. No passado também. Então você tem 5 episódios que voltam no tempo. Tem um amigo que ele me deu uma luz sobre esse episódio 4, pode até ser uma esforçação, mas eu acho interessante, que é um pouco de... os paparazzi sempre foram vistos como os monstros, né? Tanto que no fim o monstro, hoje em dia, o nosso medo é o monstro, a celebridade se mostrar o monstro, que a gente tá descobrindo um monte de podre, um monte de ídolo que a gente gosta. Isso aí. Ele falou, eu achei interessante essa visão. Também pode ser por aí. Mas ainda assim, não salvo, eu acho o episódio fraquinho também. Não, mas ainda assim, não. Tudo, assim, eu acho que é fraquinho no sentido de ser on the nose aí, né, como eu falei, mas eu acho intrigante o tempo inteiro, sabe? Eu tô ali envolvido nessa história, nesse mistério aí. E é curto, né, também, tem 40 minutos, e acho que isso ajuda bastante. Eu adorei, né? porque ele tem 39 minutos. Quando abriu ali o player, achei tudo. Mas aí a gente já tá raspando o tacho, né? Eu gostei, porque é curto, tem 39 minutos. Total, eu acho. Podia ser mais curto. E aí, só pra fechar o último, que eu gosto também, que me lembra muito... eu não comentei. O primeiro me lembra muito o The Congress. Você já viram o Congresso Futurista? Não, ainda não vi, que é com a mina do House of Cards, né? Lá, isso, de que ela vende a imagem dela pra ser usada pra só que o filme expande isso pra uma coisa muito mais doida, que a sociedade inteira vai viver em outra realidade psíquica, com a imagem de si mesmo. Mas eu acho que foi um conceito emprestado daí. E da mesma forma, eu acho que o último pega um pouco do Take Shelter, aquele filme do Mike Nichols com o Michael Shannon, que é do cara que fica dizendo que vai acabar o mundo e ninguém acredita, no final o mundo tá acabando mesmo. Pelo menos nessa pegada. Mas eu gosto que ele faz uma homenagem a Exorcista, né? Tem uma pessoa pega dos anos 70, e pra mim, eu vejo o episódio muito como uma afirmação de que é isso, terror sempre foi existencial e político, sabe? Terror sempre foi. Essa ideia de pós-horror é uma grande furada. Então, pra mim, eu vejo muito isso, que uma temporada tenta reafirmar o Black Mirror como um gênero próprio de usar o sci-fi e terror e quase um manifesto dele, de falar, cara, o horror desde os anos 70 já era essencial, já falava de imigração, já falava de preconceito, já falava de xenofobia. Então, também, não acho redondinho, acho que tem problemas, mas eu gosto que tem uma provocação ali que você sai, isso é bacana. E eu gosto que é a fantasia sobrenatural, mas é esse conceito expandido, né? Acho interessante. Eu adorei que vocês falaram, assim, tipo, acho que talvez a gente tenha uns pontos de discordância, mas assim, eu vou voltar um pouco nessa comparação que eu fiz, que é assim,
a ideia de que das origens desses gêneros, né, elas vêm dessas grandes revistas americanas das décadas de 30, 40, em que os caras vinham com ideias muito loucas, e ao longo do século a gente foi meio que setorizando isso mais claramente, né? E eu acho que tem um retorno mesmo à origem, sabe? Tipo, teve um momento em que ficção científica era fantasia, gente, tipo, na cabeça das pessoas, porque na verdade, né, e tá lá a frase clássica do Arthur Clarke lá, né, de que tecnologia avançada pra caramba, basicamente você não consegue diferenciar de mágica e tal, não sei o quê. E é uma coisa muito legal a gente pensar nisso agora, assim. Essas obras como Black Mirror, são obras autorais, mesmo, assim, tipo, é o momento da vida daquele autor, é o momento da história dele, é o que ele tá vivendo, é o que ele tá consumindo, e as jornadas dele. E eu acho que, assim como a pintura mudou por causa da fotografia, né? As discussões sobre conduções criativas de certas coisas que você faz também são influenciadas pelo fato de que alguém está dizendo para você que um robô pode escrever uma série para você, né? E não é por acaso que ele cita o ChatGPT como uma parte da entrevista. E acho que tem uma coisa muito engraçada que é um clichê da ficção, que é quando um robô começa a atacar você começa a fazer zigue-zague. E eu acho que tá aqui quase essa discussão, sabe? Tipo, peraí, se vocês dizem que o que o ChatGPT faria se eu mandasse ele escrever uma temporada de Black Mirror? Ele ia fazer exatamente o que vocês acham que ele vai fazer. Ele ia fazer exatamente o que todo mundo espera, entendeu? E aí eu acho muito foda que aí ele pega e ele fala assim, não, eu não vou fazer o que vocês querem, porque quem define o que é essa série sou eu. E se essa série é sobre os terrores modernos, né, sobre os nossos medos, nossos anseios, tal, só que foi em grande parte definido nos últimos anos pela tecnologia, eu vou redefinir um pouco essa Bíblia aqui. Agora, tipo assim, ninguém está salvo. Sabe? Tipo assim, você não tem como saber se o que eu tô te jogando em cima de você é místico, tecnológico, psicológico. Você não vai saber. Você não vai saber que o cara tá dentro do computador. Entendeu? Quando eu quebro todas as regras, não é porque o cara está dentro de um computador. Eu quebrei as regras. Então, assim, pra mim, obviamente, eu ainda não fui bater um papo com o Charlie pra saber. Não liguei pra ele ainda. Manda um zap. Tomar uma cerveja com ele, mas... Eu te passo o zap dele depois. Bota ele no grupo do Cinemático. Me chama, que eu também quero. Mas eu adoraria conversar com ele sobre isso. Tipo assim, é algo que pra mim, assim, quando você lê as entrevistas, quando você lê as discussões e tal, não sei o quê, e quando você pensa na pressão de um cara, que fala assim, puta, eu tenho mais uma temporada aqui pra entregar, né? Aí ele pega aquela... faz que nem o Merigo, de vez em quando, no Braincast, que ele vai lá, olha a planilha com um monte de tema de episódio, fala, caraca, qual que eu vou usar essa semana? Aí a gente fica lá me discutindo. Então, assim, tipo, é um pouco assim, sabe? Deixa eu ver meus prompts aqui de episódios. Lembra que tem o episódio da casa mal-assombrada? Qual temporada é? Não lembro agora. Então, assim, tipo, aquele episódio é um episódio tecnológico. Só que, e se eu te dissesse que a tecnologia... E se eu tirasse dessa jogada a discussão de que tem que ser a tecnologia a responsável por qualquer outra coisa? Cara, eu posso fazer qualquer coisa. Então, eu acho que, assim, pode dar errado, pode ser que ele mude, enfim, a Netflix fala, não, Charlie, não quero mais. Mas eu acho que aqui o episódio que você falou chama-se Playtest. Isso da aí, temporada 3. Isso aí. Então, a ideia é bem legal, mas também é estranho. Mas, entendeu? Tipo, pode ser que tenha um rebote aí, não dê certo e que ele tenha que dar um passo atrás. Mas eu acho que, cara, ele botou o pé... Por isso que eu entendo o incômodo da Ieda um pouco, mas eu acho que ele é tão dono dessa série, não sei se ele é obrigado a reconceptualizar tudo. Eu gosto da ideia de não saber exatamente o que vem pela frente, de não saber se é pura ciência, se é misticismo, eu gosto dessa ideia de ser completamente desarmado, que era um pouco do que o Além da Imaginação, que eu amava tanto lá atrás, fazia. Eu não sabia qual era o motivo daquilo. Então eu gosto acho que ele botou o pé nisso e falou assim, agora vocês não tem como você saber qual vai ser a solução que eu vou dar. Isso eu achei do caralho. Por isso que, assim, mesmo quando é ruim é bom, gente. Mesmo quando é ruim é bom. Eu me diverti. Porque eu achei legal saber que o Charlie Brooker tava fazendo isso, porque ele queria
mudar, eu achei curioso ele falar que ele percebeu que ele fazia um monte de clichê antes e ele, sei lá, acho que eu vou mudar aqui. Porque eu acho que se eu fosse amiga de uma pessoa como ele, e ele falasse assim pra mim, pô, Bia, aí, né, nessa situação cerveja que a gente tá manifestando, né, jogando pro universo, quem sabe, falando, eu acho que eu queria testar uns negocinhos de terror, mas aí vou ter que fazer outra série. Eu ia falar, para, bobo, já tá com o negócio aí da série, faz dela. Ninguém vai ligar não, pô. Tem tanta coisa ruim estreando todo dia. Faz aí. E ele foi lá e fez, entendeu? E aí, eu vou aproveitar, então, que eu tenho que entregar um negócio. Então, foi engraçado, né? O segundo episódio eu fiquei meio... O primeiro eu adorei, eu me diverti, eu dei muita risada. Do nada, Cate Blanchett, como assim? Imagina ela indo só fazer a sessão de fotos pra fazer, né, do cabelinho, ou enfim, só ligaram pra ela, posso colar a tua cara numa peruca? Pode sim, tá combinado então. Quanto que você vai fazer o Pix? Perfeito então, obrigada. E adorei o episódio, achei divertido. O segundo eu gostei da crítica social, foda. Não achei que eu fosse gostar, mas no final eu achei legal, porque apesar dela ser... de você olhar e falar, saquei, a autocrítica da Netflix, né? Eu gostei que a gente tem um episódio que fala sobre isso. E aí, toda vez que eu for falar do problema com o True Crime, eu vou falar, você já assistiu aquele episódio de Black Mirror? Aí a pessoa já, né? Eu achei legal, mas é que a impressão que eu tive foi que o Charlie Brooker se divertiu fazendo. Não sei porque que eu senti isso, mas eu achei que ele explorou coisas meio sem medo. Com exceção do final do episódio das Zazie Beetz, né? Que é o do lobisomem. Eu achei esse final, e aí assim, na hora que ela dá a arma pra menina se matar, eu falei, aí ela vai tirar a foto e a gente não vai saber se o flash foi da foto ou da arma. Aí aconteceu e eu, tá ok. Mas assim, eu quero fazer um negócio que é um lobisomem. Vou fazer. Que gostoso e tal. Tá louca. Porque como... louca. Amigo, Charlie, você é muito louquinho. Não posso te levar pra lugar nenhum. She's so crazy, I love her. I love her. Então tem isso. O visual do último episódio. O último episódio eu achei pesadão, né? Gore e tal. Adorei cada pensamento intrusivo do começo ali, que ela fica... que as pessoas maltratam ela e são racistas com ela e ela sonha em matar todas elas. Quem nunca, né? Então toda vez que acontecia eu ficava... Ai, que delícia, eu até sei que isso é um devaneio, porque é tão gostoso que só pode ser um devaneio, sabe? Eu pirei muito na estética do quinto episódio. Adorei o demônio do Boney M. Adorei o jeito da coisa meio película, né? Que ele põe às vezes. E no começo que vê... aquele letreiro vermelho, assim, né? Então, todas essas coisas de estética, de linguagem e tal, eu senti que era alguém brincando com o brinquedo que ela mesma construiu, com o mundo que ela mesma queria... Assim, nenhum dos episódios eu vou... Talvez o John is Awful eu guarde pra sempre, porque vai virar uma coisa meio... Às vezes a gente se vê em umas situações parecidas com uma coisa que você viu na TV, e você fica, nossa, será possível, gente? Que estão copiando e é muito vida? legal esse episódio, como pequenas alteraçõezinhas no que foi dito e nos olhares dela e tal, de repente ela é uma megera. Isso. Sabe? Coisas que ela fez na inocência. Verdade. Sabe? Eu achei isso muito legal. E quando ela tenta se justificar, né? Porque ela fala assim, mas não foi assim, então foi como? É tipo, não, mas é que foi assim, mas não foi assim. Né? Isso aconteceu, mas é que não é assim. Então, esse episódio eu achei... Como a Ieda disse, né? Começou o marido falando, se eu broxar com você, tudo bem, mas com a Salma Hayek não... Tipo, isso. Não, e a solução... e ela só fica meio... Eu rio muito. Como assim? Do que você tá falando? Quando ela... A decisão dela de fazer uma coisa tão vergonhosa que a Salma Hayek vai ficar incomodada, eu achei meio inesperada, não tava pensando por ali e tal. Mas tem uma coisa que foi... Eu maratonei a série. Eu não assisti, tipo, um episódio, assim, um dia e depois o outro. Eu sentei no final de semana e assisti. Então, eu sinto que maratonando, eu aqueci o meu cérebro pro jeito de pensar de Black Mirror. E aí, mais pros episódios finais, eu já tava aquecida, então eu já meio que conseguia... E eu não gosto, tá? Eu não sei se eu já falei isso em outros cinemáticos, mas eu detesto quando eu adivinho o que vai acontecer, porque eu gosto de ser enganada e surpreendida todas as vezes. Mas às vezes acontece, né? Tem coisa que a gente saca mesmo sem querer. Então tinha coisas que eu saquei meio sem querer. Eu fiquei, saco, eu vou ficar tão chateada se eu tiver certa. E aí eu tava certa. Não. Mas enfim, me diverti, gosto de ver os atores sempre, mantendo a tradição de cada um falar até quando é ruim é bom. Vou falar também que até quando é ruim é bom. Mas eu pirei muito eu acho que o Charlie Brooker se divertiu. E aí eu achei divertido também. Boa. Eu não tenho muito mais a dizer, além de fazer uma defesa
do terceiro episódio, gente. Que é isso, é um ótimo episódio. Eu acho que todos os minutos não falei disso, né? Ali. Foi o preferido de todo mundo que eu li e eu achei ele super ok. Eu achei adorei. super chato. Mas a ideia inicial é legal. Chato, A ideia inicial é muito bacana. É o mais clássico. Não, também. e como ele termina também, porque assim, ele. Vocês falam de muito, vou saber o que acontece no final. Tá bom, tá claro que ele vai roubar ali o negócio do amigo e vai roubar a família do amigo. Mas ele não roubar, ele fazer ele matar. Eu não tenho marido! Ele lá matar a família toda, eu acho que é mais legal ainda. Esse corte ficaria esquisito, mas que é isso, ele não simplesmente foi lá e roubou a família, não, ele matou a família agora, e aquele empurrão que ele dá na cadeira quando o cara volta, aquilo é o tipo de detalhe que me faz levantar e aplaudir, assim, sabe? Igual um vilão mesmo. Exatamente, tipo, agora senta aí que a gente tá igual, você vai sentir o que eu sinto, e gostei, eu entendo também que naquele negócio de esfregar na cara, todas as referências, então ele põe lá os livros do Ray Bradbury, né, bota o Homem Ilustrado, é cheio de mostrar o que as pessoas estão lendo pra dizer de onde ele tá tirando as referências, assim. Então, mas eu não acho que ele esfrega, eu acho que tem uma coisa de homenagear mesmo. Não esfrega, mas tá claro, né, assim. É uma homenagem. Exato, é isso aí, é homenagem. Até porque tem uma história do Homem Ilustrado que é muito parecida com isso, então se ele não bota, ficaria, copiou e tal. Não, mas é porque é uma tradição mesmo, assim, botar nomes de personagens, fazer essas coisas é uma pra tradição. Deixar claro. Pra mim, acho que é o meu episódio preferido, assim, não assisti o quinto ainda, mas acho que, cara, a briga com o segundo é muito grande, né, porque, de novo, eu acho que ele tem essa questão, eu acho que ele é mais sofisticado nessa crítica social e nessa metalinguagem de falar dessa era dos true crimes, assim como o André falou, esse final também é muito, né, cruel ao mesmo tempo. E o primeiro episódio, que tá todo mundo adorando, eu acho legalzinho, divertido. Eu nunca imaginei que eu fosse dar tanta risada com um episódio de Black Mirror, mas ao mesmo tempo eu acho que o conceito é meio tresloucado, assim, sabe? Muito apressado no final, ele resolve de maneira muito rápida, ele tá mais ali pra fazer comédia, não adoro, assim. O Michael Cera licenciou a cara dele. Eu tô aqui. A Salma Hayek falando, meu cu tem direitos. Eu sou uma atriz talentosa, disléxica, que mal fala inglês. Exatamente. Com inglês questionável, Você sabe que eu sou disléxica. E eu contratei você. O Merigo, uma coisa que eu amo no segundo episódio, que também me faz gostar muito dele, é coisa esquisita acontecendo. Então, tipo, a mulher bota máscara. Coisa esquisita, sabe? Coisas que te deixam... Coisa que você vai sonhar de noite. Puta, vou sonhar com uma mulher de máscara, dançando, vindo me matar. Pô, eu gosto dessas coisas mais assim. Tem algo que a gente esqueceu antes de dar notinhas? Acho que não. É que você não viu o último episódio, mas eu acho que não. Acho que cobrimos bem. Acho que esse é o espírito da temporada, né? Bom, alguém tem comentários finais? Candidatos. É uma temporada que tá longe do auge. Do auge. Que você consideraria o auge o quê? Primeira e segunda? Eu acho que as duas primeiras são muito legais, mas eu acho que também é engraçado, porque se você for olhar também o saldo de quando ele começa a fazer as temporadas do Netflix, é bom, porque se você olhar também sobra umas 3 ali por temporada. Isso aí. Que é tipo assim, o cara fazia 3, aí ele faz 5. Isso, e 3 continuam sendo muito bons. Sobra 3. É isso aí. Mas eu acho que eu até brinquei isso, né, lá no grupo, né? Que essa temporada foi favorecida pela ruim, não vou dizer ruindade, mas pelo fato de que a temporada 5 foi eu acho que foi a mais fraca de todas. Foi mais, nossa, gente, eu não me lembro de mais nada da temporada 5. Assim, paguei na minha memória. Não sei nem do que vocês estão falando, assim, o que aconteceu. Pô, aquele episódio dos amigos jogando videogame, eu acho muito massa, que foi filmado em São Paulo até, é a primeira. Eu gosto bastante daquele. Que eles são gays, na verdade, né? Que eles começam a se pegar e, nossa, maravilhoso. É mesmo, aquele episódio foi filmado em São Paulo. E aquele episódio, a ideia dele, todo o conceito é muito maneiro, mas assim, de novo, é a temporada... É a temporada mais irregular de todas, na minha opinião. Menos consistente. Assim. Mas enfim, se eu pego pra você e descrevo os episódios, aquela mini sinopse, sempre é legal. E esse é um pouco do meu ponto. Sempre parte de uma ideia legal. Desenvolvimento
É uma discussão extra ali, e às vezes eles acertam e fica sensacional, e às vezes é mais ou menos, assim. Então, de novo, assim, eu tô satisfeito, espero novos episódios. Charlie, espero novos episódios na minha mesa em 2025, por favor. Eu também concordo. Apesar dessa temporada, eu acho que os episódios não foram lá tão particularmente bem escritos, se a gente for analisar, assim, desenvolvimento e tal. Mas é o que o Ale falou. Pra mim, soa muito autoral. Acho que os temas é muito provocativo. Acho muito legal o que ele deixa como conceito, como provocação, que eu acho muito valioso. E eu ainda acho melhor que 90% das séries todo mundo hypa por aí. Mesmo nos episódios mais ou menos de Black Mirror, eu acho válido. E principalmente eu acho que a série tem um valor muito... Vocês mencionaram no começo, eu tinha anotado aqui pra comentar, que é o lance da representatividade. Eu acho muito bom como Black Mirror coloca uma coisa desde o começo e de uma forma muito diferente de filme e série que, assim, sempre coloca protagonistas negros, mulheres, LGBT e sem chamar atenção pra isso. Que é uma coisa, assim, é como se fosse uma coisa normal no universo Black Mirror, sabe? Não é Tolkien, né? Não que levantar a bandeira seja errado. Acho que hoje em dia não tem jeito. Tem que esfregar a bandeira na cara de algumas pessoas mesmo. Mas, assim, no mundo ideal, todas as séries seriam como Black Mirror, sabe? É colocar esses personagens como mais um personagem naquele universo. Assim. Como é a vida real, né, amigo? Como é a vida real. As pessoas só existem, e outra, né? relações interraciais. Ainda é um tabu no cinema, sabe? E em séries. E olha... quase todo episódio tem um, sabe? Isso é muito legal. E porra, só isso já é muito valioso. Qual o último casal interracial que você lembra em algum filme? Blockbuster? O Guarda-Costas, ele faz isso desde 2011, que não era uma preocupação tão grande como agora. É, né? verdade. Então... Pois é. Mais de 10 anos. Desde o começo eu percebi isso na série. Porra, que legal, assim. Ele coloca a representatividade como um valor na série. É íntegro, é isso. Então, a minha crítica essa temporada é isso. Tem algumas coisas que ele tateia, mas não desenvolve com muita força. Vocês mencionaram o episódio 4, só mais um detalhe, que é... Eu achei que ia pra um lado de que ela, quando vê a mulher presa na cama, tem uma coisa assim, todos os homens estão tirando fotos e ela é a única que se inspira pra tentar tirá-la da cama. Eu achei que ia lidar com uma coisa de gênero ali, que ia ser muito legal, assim. Eu também que ela achei. tá ali vendida e isso não desenvolve. Não sei. Pelo menos eu não vi que vai pra lugar nenhum. Assim como o último episódio, foi o primeiro episódio que tateia o lance do fascismo, né? A ascensão do fascismo e um pessimismo de que, cara, não tem jeito de parar o fascismo não, sabe? É meio... o mundo vai acabar, é um pouco pessimismo em relação a isso. Só que também fica ali na superfície, porque mistura com outras coisas, de imigração, de xenofobia. Os conceitos são legais, mas é isso. Faltou uma coisinha pra completar mais. Então, assim, adoro a série, tô esperando mais. Então, a Anitta, se estiver ouvindo a gente, eu espero que ela repense e apague esse tweet dela. Que... Às vezes não precisa apagar, às vezes é só falar assim, gente, tava ouvindo aqui o cinemático? Pensei isso, exatamente. Escutem aí, né? Manda ouçam link. Lá, vocês vão concordar. Isso aí. Isso. Tem uma coisa muito legal, que tem uma série que eu adorei a experiência, assim, não é perfeito, mas eu adorei a experiência de assistir, que é uma prima também de Black Mirror, que é o Years and Years, né? É verdade. Maravilhosa essa série. É uma série que jamais existiria se Black Mirror não abrisse o portão, entendeu? Exato. Então, assim, é muito legal essa sensação ali de que criou-se um ambiente para essas discussões, para essas sacadas e tal. Quase que um gênero próprio, né? Exatamente. Tem um legado. Muito bem. Então é isso, vamos dar notinhas 0 a 5 estrelas para a 6ª temporada. Eu vou começar, eu vou dar 3 estrelas pela temporada e vou dar uma meia estrela aqui só pela ousadia do Charlie de resolver fazer zig quando todo mundo fez zag. Muito bem, eu vou 3,5. Eu também, 3,5. Eu sei que a Ieda vai dar pouco, então eu vou dar 4. Mentira, eu vou ficar com 3,5. Eu faço isso. Olha. Eu vou ser vou 3,5 com vontade de 4. Eu acho que tem problemas, mas... Não, 3,5 mas se é você justo. tá com vontade de dar 4... Não. Você... Eu queria dar 4 porque eu sou defensor da série, então eu tô militando aqui, mas Militudo. Mas a nota real... 3,5 representa. Tem a nota militância tá bom. e a nota real. Vai lá, Ieda, e você? Então, eu tenho rigidez cognitiva, então se a série chama Black Mirror, eu acho que ela precisa tratar de tecnologia e tal, enfim. Então, apesar dos episódios que eu gostei, pra mim é 2,5. Muito bem. Mas agora ela se chama Red Mirror. Então tem que trocar ali na Netflix, tem que trocar na relação então, troca ali no Streamberry. Tem que trocar no Streamberry. Tem que trocar. Muito bem, então é isso, gente. Quanto que ficou?
3,5, a né? média? Você não fez a média. Mas 3,5, né? Acho que foi 3,5. Com o 2,5 da e um 2,5. Entre 3 e 3,5. Não quis peraí que eu já tô 4, fazendo. né? Por 5, a gente tá em 5, né? 5. Deu. Ué. Peraí. Galera de humanas. E o Excel da Bia. O Excel da Bia deu um problema. Deu 3 e 3. Tá certo. Então 3,5. 3,5. Eu tinha esquecido de pôr uma nota e deu, tipo, muito baixo. Eu falei, ué, mas tá certo, muito agora bem. tá certo. Mas é isso, deu 3 e 3, que aí é 3,5, mas Nobis ficou fora. o protesto. Segue a gente, @cinemáticopod nas redes sociais. Faça isso, por favor. E é isso, né? Gente, muito obrigado. Até semana que vem. Obrigada, gente. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Beijo pra todos. Tchau.